Estamos em mais um vídeo de filosofia judaica. A gente começou falando sobre a época histórica do Rabbi Saadia Gaon, falamos sobre os livros que ele escreveu e a gente decidiu, dentre todos os livros que ele escreveu, a gente decidiu focar no principal livro dele, Anivchar bo Baemunot ve'adeot. E o livro dele, na verdade, tem 10 capítulos fora a introdução e tem muita coisa importante e filosófica que influenciou muito a filosofia judaica durante os anos, mas hoje a gente decidiu focar em um ponto só. Estamos aqui com o Rabino Davi, meu nome é Daniel Segal e eu queria fazer uma pergunta para o Rabino Davi Ganneman. Até hoje, no século 21, e isso é uma pergunta que as pessoas fizeram durante toda a história: como eu posso saber que uma coisa está correta, está certa? Como eu sei que, por exemplo, que o judaísmo é verdade e não o budismo, o cristianismo, o islamismo? Essa é uma pergunta histórica que o povo judeu sempre se fez, Rabino Davi. Como é que eu sei que o judaísmo é a verdade, é o correto? Eu acho que a resposta que o Rassag diria para essa pergunta é que é o correto. Ou seja... porque Deus mandou. Ele diria isso? Isso é o que ele não diria. Não diria, porque Deus mandou. Eu acho que a novidade do Rassag, e realmente é a novidade da filosofia judaica, é você não começar pensando, bom, está escrito na Torá, então é assim, assim, senão que existem 3 fontes de verdade. Você precisa usar a sua lógica, você precisa primeiro decidir que o judaísmo está correto, você precisa provar que o mundo foi criado, que a Torá foi entregue. Eu só queria ficar um pouco mais nesse ponto, que ele parece, para quem está ouvindo, parece um pouco estranho. Quer dizer, então, que a religião judaica não é o ópio do povo? Ou seja, é assim e acabou? Ou seja, a gente tem a tendência de pensar um pouco diferente. A nossa tendência hoje no século XXI é achar que religião está escrito e acabou. Então, para o Rassag, isso não é verdade. De forma alguma. Ao contrário, a religião no tempo do Rassag, no tempo que a filosofia e a teologia começaram a se mesclar, ela é a coisa mais racional e lógica que eles podiam achar. É feio você acreditar numa religião que ela não pode ter provas lógicas, que ela não tem base, que ela não está feita. E ao contrário, o Rassag entende que se Deus, ele tem que provar que existe, mas se Deus existe, ele te deu uma lógica, não é óbvio do povo. Você precisa pensar, você precisa buscar. E ao contrário, o livro inteiro o objetivo do livro é provar logicamente, ponto por ponto, as crenças judaicas, para que a lógica e a revelação da Torá estejam em conjunto, e não que uma abandone ou ganhe da outra. Então quais são as três mekorot, os 3 lugares em que eu posso provar que uma coisa realmente é verdadeira? Então o Rassag começa realmente o livro dele com as 3 fontes da verdade. A primeira é a lógica. A lógica, lei da não contradição. Se uma coisa A é igual a B, B é igual a C, A tem que ser igual a C. Você não pode fugir da lógica. A lógica, ela é um fenômeno, ela é óbvia para o ser humano. A segunda coisa são os sentidos. O que eu vejo, o que eu escuto, o que eu percebo no mundo à minha volta é a realidade, ela existe. E a terceira é a nossa conhecida revelação. O que falou Deus a um profeta também é verdade. Eu quero só parar um pouco sobre esse tema da revelação. Assim, em geral, em toda a religião, em algum momento tem uma revelação. Revelação é quando Deus se comunica com a pessoa. A grande novidade disso que você está falando agora, Rabino Davi, é que para o mundo judaico, eu não estou obrigado a, no caso, não roubar, ou não matar, ou não assassinar, somente porque Deus mandou eu fazer isso. De fato, o homem, inclusive antes da revelação, ele tem uma ética, a gente chama de ética da barriga, ética nata. Tem coisas que o ser humano tinha que saber só pela sua lógica moral. Aliás, a gente, como judeus, acredita que, além das mitzvot que os judeus têm que cumprir, tem mitzvot que se aplicam a toda a humanidade, que são básicas, são lógicas, como, por exemplo, é a mais óbvia, não matar. Como eu posso imputar a obrigação de não matar a uma pessoa que não escutou um profeta? Mesmo que ele more numa ilha deserta, ele está proibido de matar. Claro que, para ele não matar, tem que ter mais uma pessoa na ilha deserta. Quase, semi-deserta. Semi-deserta. Mas ele está responsável, sim, independente dele escutar do profeta. O mais interessante é que esse pensamento, ele está na Torá mesmo. Se a gente vê na história da Torá,
muito antes da revelação em Har Sinai, muito antes de Deus falar para Moshe o que a gente tem que fazer, o que a gente não tem que fazer, a gente teve um episódio de assassinato. Caim matou Hever, o seu irmão, e até então Deus não está escrito em nenhum lugar da Torá que Deus falou que era proibido assassinar. E mesmo assim, Caim foi julgado e recebeu um castigo pelas suas ações. Em nenhum momento a gente vê Caim falando para Deus, mas você nunca falou que era proibido matar. Então, da Torá mesmo a gente vê que existe alguma coisa, né, uma lógica intrínseca já na pessoa que obriga ela a ter um certo comportamento. Na Torá mesmo tem essa ideia de que a lógica ela nos obriga tanto quanto a revelação. Isso é um ponto interessante. Ou seja, vamos supor, Rabino Davi, uma pergunta para você, agora bem, suposição. A moral e a ética do século XXI me obriga a fazer uma coisa que a Torá não falou sobre ela. Para o Urasag, isso é uma mitzvah agora? O Urasag não fala diretamente sobre isso, mas provavelmente sim. E não só isso. Existem Rishonim que falam isso. Tem um caso famoso com Rimigash, Rav Yosef Migas. Ele foi aluno do Rif, um dos grandes sábios da Idade Média, no qual pessoas se obrigam a fazer coisas que não estão na Torá, e ele fala que é mitzvah deoraita cumprir acordos escritos, independente se você jurou ou não. Saibam vocês que o juramento na Torá tem que ser oral. Isso aparece. Respeitar pai e mãe, que está nos 10 mandamentos, foi dito somente para o povo judeu. Muitos dos nossos rabinos falam que é obviamente obrigatório para todos os povos da terra, para todo mundo. É lógico. Porque a lógica também é uma fonte de obrigação. Uma fonte de obrigação. Então, olha só, isso a gente acabou de ver, isso é uma coisa... Então, a primeira novidade é que a revelação não é a única fonte que me obriga. A minha moral e ética e a minha lógica também me obriga. Isso é muito interessante, mas isso vem com uma outra pergunta que o Urasag também fala sobre ela. Se realmente é assim, a lógica me obriga, a minha moral e ética me obriga, e somente pela moral e ética eu já seria obrigado religiosamente a fazer certo tipo de ação, então a pergunta é por que a Torá escreve? É uma redundância. Se eu já sei que é proibido matar, e eu já sei que é proibido roubar, por que a Torá tem que vir através da revelação e me ensinar uma coisa que eu já saberia através da moral e da ética? Realmente é redundante. É que nem no Brasil, por exemplo. Está escrito na lei que é proibido roubar dinheiro público. É óbvio. É óbvio que é proibido. Não precisa fazer isso. É redundante. É mais ou menos isso que o Rabino... É um bom exemplo que o Rabino está querendo dizer pra gente. Então você está falando assim, primeira resposta é porque tem que reforçar. Então realmente, o Urasag, ele entra nessa pergunta. E é uma pergunta que ele também é inovador. O Urasag, ele cria a famosa divisão das mitzvot em 3 categorias. Existem mitzvot que são lógicas, que a gente chama de mishpatim. Por exemplo, não matar, não roubar. E essas mitzvot, Deus ele fala elas, mesmo que elas são redundantes, às vezes para reforçar. É importante você não saber só que isso é bom, e também você escutar que Deus disse isso. Nem sempre, infelizmente, nem sempre a ética inata das pessoas ela é suficiente. Seria muito bom se a gente estivesse num mundo em que o óbvio e o moral não precisa ser dito. Fazer o certo pelo certo. Fazer o certo pelo certo. Mas não só isso. Às vezes nos detalhes dessas leis tem pontos que eles não estão definidos. Tá bom, não roubar é realmente muito claro. Mas se eu encontro uma coisa na rua e eu coloco avisos e ninguém vem procurar a coisa que eu encontrei, eu já posso tomar ela para mim? Eu preciso guardar ela 1 ano, 2 anos? Tem detalhes que precisam ser definidos. E para isso foram ditos os mishpatim. Ou seja, são os detalhes, o que é propriedade, o que é considerado compra. Isso nem sempre... A lógica aqui, ela fala ou uma coisa ou outra. Nem sempre com a lógica eu consigo chegar nesses detalhes. Então a Torá vem acrescentar a esses detalhes gerais das mitzvot. Isso é realmente uma novidade do Urasag. Agora, existem 2 outras categorias de mitzvot. Existem mitzvot que a gente nunca ia pensar nelas sozinho, mas a partir do momento que Deus explicou, a gente entende a ideia. Por exemplo, tefilim. Não é que a lógica me obriga a pôr tefilim. Se eu nunca tivesse escutado o conceito de tefilim, eu não ia pensar nele. Mas no momento que Deus fala, olha, eu preciso que vocês lembrem o tempo todo a vocês mesmos que vocês estão aqui nesse mundo por um objetivo, que vocês são idealistas, que vocês têm um pacto comigo.
ponham as letras do nosso acordo do lado do seu coração e entre os seus olhos onde você pensa. Ah, faz sentido, eu entendo a ideia só depois que Deus me disse. Isso, as mitzvot, a categoria que a gente chama, é uma segunda categoria que eu preciso da Torá. E a terceira categoria, que são os hukim, são leis que a gente não consegue entender o objetivo delas. Por exemplo, a proibição de leilinho. Não tem nenhuma explicação, pelo menos não na Torá, ou não uma explicação diretamente clara, para a gente ser proibido de usar leilinho. Mas sim existe aqui a necessidade de estar em contato com Deus. Às vezes você faz uma coisa para uma pessoa que você gosta só porque ele quer, independente de você concordar ou discordar. Ou seja, ter hukim, mitzvot, sem lógica na Torá é lógico. Exatamente. Para a gente não trabalhar a nossa inteligência, a nossa sabedoria, e sim Deus, saber que nós somos pessoas limitadas. Agora eu queria me afastar um pouco da filosofia judaica e falar um pouco de filosofia geral sobre essa ideia que o Urassag alimenta. Na frente da câmera, todo mundo olhando, vai se afastar da filosofia judaica? Um pouquinho. A gente falou que os sentidos e a lógica, né, é uma fonte que me obriga. Sim. E eu não sei, eu quero perguntar para você, Rabino Davi, muitas vezes, quem disse que o que eu estou vendo é verdade? O Rabino decidiu realmente virar filósofo agora. Quem disse que a minha lógica, estou caminhando na coisa... A gente sabe que às vezes a gente vê coisas na água que são turvas, no meu caso, se eu tiro o óculos não vejo nada de longe, né? Quem disse que os meus sentidos e a minha lógica, isso realmente é verdade, é real, e eu não estou vivendo uma ilusão de ótica parecida com Matrix, né? Uma coisa assim que me inventaram. Da onde eu sei que essa é a direção? Da onde... Isso é uma pergunta que eu entendo que não é só relevante para o Urassag. Não, essa é uma pergunta filosófica geral. A verdade é que desde os primórdios da filosofia se perguntam, eu vejo uma torre longe, ela está pequena, eu me aproximo, ela está grande. Como eu sei que eu me baseio? E não só isso, como a gente comentou, na época do Urassag, a religião islâmica, os mutakalamim, os teólogos islâmicos, eles se desenvolveram muito no sentido da lógica. Eles escreveram livros, a gente falou do movimento de tradução, inclusive, da filosofia grega para a filosofia árabe. E os mutakalamim sempre abrem o livro deles igualzinho. Eles começam dizendo quais são as fontes do conhecimento. Não só isso, os mutakalamim precisam provar que Deus existe. Eles precisam provar que tem uma criação do mundo, que o mundo não é eterno. A gente já falou que esse ponto era um ponto muito debatido naquela época. Se o mundo sempre existiu, ou se existe criação e se o mundo foi criado. E a prova que as pessoas tentam usar é a lógica e o que as pessoas veem. Exatamente. Por exemplo, os mutakalamim diziam o seguinte: você vê que eles acreditavam que o mundo era feito de átomos, eles tinham uma teoria atômica, de que as coisas eram feitas de bolinhas pequenininhas. Loucura. Mas eles acreditavam nessa insensatez, que bolinhas pequenininhas montavam todo o mundo, e eles se perguntaram por que algumas coisas são madeira e outras são... Bom, eles não tinham plástico, mas por que outras coisas são metal? Se os átomos são todos iguais, eles realmente diferentes da gente acreditavam que eram iguais. Eles falavam, você precisa de uma influência divina para definir o que vai ser de um jeito e o que vai ser do outro. Ah, a lógica obriga que existe influência divina. Independente de a gente aceitar esse argumento hoje em dia, e eu acredito que a gente não aceita esse argumento hoje em dia, eles precisavam primeiro dizer, tá, como é que eu sei que eu acredito na lógica? Como é que eu sei que meu pensamento ele é o correto e minha visão é correta? Então, o Urassag de verdade não responde. Ele só abre o livro dele dizendo que ele usa os três. Mas eu acho que na não resposta dele, e a gente precisa defender ele, né? Agora que a gente já está no livro tá dele. Aqui, falando do livro dele, a gente vai ter isso que ele não fala sobre isso já é uma resposta. Eu quero perguntar para você, espectador, você tem certeza que você é filho da sua mãe? Eu quero dizer, eu não perguntei do seu pai, que não quero causar problemas aí na família, mas como você sabe que a sua mãe não te adotou quando você era pequeno e não contou para você? Não tem nenhum problema em ser adotado. E eu duvido que você tenha uma prova lógica 100%, 2 mais 2 é 4, que você não foi adotado. Você não lembra, mas você tem essa dúvida? Porque a gente tem algumas coisas que são óbvias pra gente. Agora, eu sei que na aula de filosofia você vai se perguntar isso de verdade, mas na sua vida real você também se pergunta? Por que isso? Ou seja, a gente trabalha com a indicação.
Então a gente pode... Esse é o nosso dia a dia. Então a gente realmente pode dizer que o Urasaga, ele decidiu não ir tão fundo. Dizer, olha, é inviável você passar de algum ponto e a gente precisa das bases as quais são provavelmente verdade. Isso é uma resposta possível. Essa foi a resposta de filósofos na Grécia, dos filósofos epicuristas, por exemplo. Mas você também pode explicar que o Urasaga, ele tem uma base. De fato, eu acho que, inclusive a pergunta de por que você acredita nos sentidos ou por que você acredita na lógica, quem faz essa pergunta é uma pessoa lógica. É a sua mente lógica que está perguntando como eu sei que eu acredito na lógica. Vê como é circular. A lógica pergunta se a lógica é verdade. E se eu não acredito na lógica, também a pergunta... Então a pergunta não existe. Não existe. E não só isso, qualquer resposta que eu vou te dar, eu vou ter que usar a lógica. Então, a lógica dita que é impossível perguntar sobre a verdade da lógica. Então, realmente, talvez valha a pena a gente deixar a pergunta de lado, entender que o cérebro humano tem limitações, que a gente nasceu com um bug, e aceitar a lógica e continuar com ela. Até porque, se você acredita na lógica o suficiente para perguntar, então ela já é uma realidade na sua existência. E os sentidos não são muito diferentes desses. Eles são uma realidade, são um fenômeno. A ética, que a gente comentou antes, que o Urasaga também leva ela a sério, ela é um fenômeno. O ser humano, independente se ela é relativa, absoluta, muda de país, muda de época, mas a vontade de fazer o bem, a base da ética, também é um fenômeno. Então, isso que o Urasaga não responde, já é uma resposta. É isso que a gente tem, e é isso que a gente se baseia no nosso dia a dia, na nossa vida. Então, não é só a revelação, voltando ao princípio, não é só a revelação divina. É a lógica, é os sentidos, é o que a gente conhece, e é isso que a gente faz, e são essas coisas que ditam o nosso caminho para o cumprimento da mitzvot. Como eu já falei antes, a gente não vai ter como falar de todos os pontos do Emunot Deot, mas essa é uma das novidades mais importantes que o Urasaga traz para o mundo judaico e para a filosofia judaica. Muito obrigado por ter assistido o nosso vídeo, curtam, compartilhem o nosso vídeo e a gente vai colocar mais vídeos aí durante a semana sobre mais filósofos judeus e suas criações. Muito obrigado.